Olá, eu sou o Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. Essa é a categoria Analisando a Obra, um vídeo onde dou minhas opiniões sobre algum anime. Hoje eu falarei de Medaka Box, que se trata de um mangá voltado para o público shounen com uma presença muito forte de comédia. O mangá é ilustrado por Akira Katsuki e roteirizado por Nishio Ishin, que para os que não sabem é o escritor da famosa série Monogatari. Eu vou contar a sinopse da obra, mas eu peço que vocês fiquem atentos, porque na realidade, Medaka Box primeiramente parece ser uma coisa, mas na realidade ele é outra. O protagonista é o Zenkichi Hitoyoshi, um simples estudante do primeiro ano. Ele estuda na Academia Hakoniwa, um local que acabou de passar por uma eleição do conselho estudantil, a qual a vencedora foi Medaka Kurokami, uma amiga de infância do Zenkichi. Ela ganhou de forma incontestável, recebendo 98% dos votos. A relação entre o Zenkichi e Medaka é meio turbulenta. É evidente que um se importa com o outro, mas o jeito que eles interagem entre si não é muito saudável. O Zenkichi sempre esteve com a Medaka desde a infância, possuindo um sentimento muito forte de querer proteger ela, e a Medaka, por outro lado, vê no Zenkichi uma forte figura de apoio, sempre contando com a ajuda dele quando precisa de algo. E essa ajuda sempre vem, porque o Zenkichi simplesmente não consegue dizer não para ela. Agora que ela se tornou presidente, ela precisa escolher aqueles que irão ocupar os outros cargos, pois no momento ela está ocupando as 5 posições simultaneamente. Além disso, a Medaka se diz ser alguém muito prestativa, uma pessoa que nasceu para ajudar os outros. Por esse motivo, assim que assumiu a presidência, ela criou algo chamado Caixa de Sugestões, que nada mais era que uma simples caixa onde os alunos podiam anonimamente colocar pedidos nela. Se o aluno tivesse algum problema ou se ele soubesse da existência de algum, bastava ele contar em um papel e colocar lá dentro. A Medaka se compromete a resolver esse problema, seja ele qual for. E de fato a Medaka foi resolvendo o pedido dos alunos. Devido ao sucesso, a caixa acabou ficando conhecida como Medaka Box. É daí que vem o nome da obra. Obviamente, devido ao que já expliquei acerca de como funciona o relacionamento entre os dois, é evidente que o Zenkichi não ia se livrar da Medaka, e ela logo apareceu lhe pedindo para ajudá-la em suas tarefas. Mesmo ele não fazendo parte do conselho, o Zenkichi aceitou ajudar, já que ele não consegue negar. Após concluírem com sucesso um pedido, o Zenkichi cedeu e resolveu se juntar a ela, e por isso a Medaka o recrutou para o conselho. Agora que ambos fazem parte do conselho, ainda falta achar mais 3 membros e eles vão continuar resolvendo o problema dos alunos, e é a partir daqui que começa o desenrolar da história. Olhando assim, parece uma premissa simples, mas é aí que a obra engana. Quando eu terminei o primeiro episódio de Medaka Box, eu achei que tinha entendido qual seria a proposta da obra. Ela seria um anime de comédia escolar, onde os alunos possuem alguns problemas, e o conselho ficará encarregado de solucionar esses problemas, contudo sendo resolvido muitas das vezes de forma cômica. Mas eu me enganei completamente. Essa sensação de ser um anime escolar de comédia dura somente até o episódio 8, porque a partir dali ocorre um acontecimento que muda drasticamente o rumo da obra. Simplesmente começa a rolar porradaria, envolvendo superpoderes, e a obra se transforma numa espécie de shounen de porrada. Sim, a obra realmente vai do 8 ao 80 muito rápido. São introduzidos conceitos onde classificam os alunos como normais, especiais e anormais. Os normais seriam apenas humanos comuns. Os especiais possuem alguma habilidade extraordinária, enquanto que os anormais são os mais poderosos, possuindo algum poder. E como se não bastasse toda essa mudança brusca, ainda é revelado que um plano secreto está sendo executado na academia, cuja finalidade é transformar uma pessoa comum em um gênio, mas para conseguir isso, irão sacrificar os alunos da academia. E obviamente, a Medaka aparece como uma figura para impedir que isso aconteça. Quem assiste meus vídeos sabe que eu sempre conto apenas o necessário para você saber do que se trata a história, mas em Medaka Box eu precisei ir além, justamente para você não se frustrar lá na frente. É sempre importante você saber do que realmente se trata a obra. Lá no meu vídeo de Sankareya, uma coisa que eu critiquei no anime foi a demora para você entender
como seria o desenrolar da história. Eles precisaram de 3 episódios inteiros só para mostrar a sinopse. Como podem ver, Medaka Box sofre do mesmo problema, mas o contexto não é o mesmo. A realidade é que Medaka Box se trata de uma paródia, e isso precisa ficar claro na sua mente. Se você tentar opinar sobre a obra sem levar isso em conta, eu creio que as probabilidades de você não gostar dela são bem altas, e os motivos são vários. O principal deles é não deixar isso evidente desde o início, o que por consequência acaba pegando um monte de desavisado. Eu tenho certeza que muita gente foi assistir pensando que seria um anime de comédia escolar e depois se decepcionou com o rumo que a história tomou. E isso só acontece porque o autor não deixou claro que a obra era uma paródia desde o início. Eu admito que fui assistir Medaka bem desconfiado. Depois que você vê as loucuras de Monogatari, você não consegue imaginar que o escritor vai criar algo normal. Você já assiste preparado para alguma arapuca. Só que como já haviam passado 7 episódios, eu logo pensei que eu estava errado. Ele realmente tinha criado uma história normal. Só que como no próximo episódio começou os absurdos e exageros, aí eu percebi que estava certo desde o início. As principais piadas vão estar relacionadas à própria Shonen Jump, revista a qual Medaka foi publicada, e a todas as obras voltadas para o público shounen, mais especificamente as características clichês de obras shounen. Tudo isso vai ser satirizado, mas na minha visão, Medaka tem um problema. Se você pegar One Punch Man, outra obra que é uma paródia, apesar de tudo, ainda existe um certo grau de seriedade na obra, ou seja, existe um certo balanceamento entre a seriedade e o humor. E a sensação que eu tive ao ler Medaka é que esse balanceamento não foi feito, o que acaba tornando impossível levar Medaka Box a sério. Quando a gente está consumindo uma obra, sempre chega aquele momento de completa imersão. Você realmente mergulhou no universo daquela obra e se isola de coisas externas. Por padrão, paródias tendem a quebrar essa imersão. Afinal, sempre vai haver referência a alguma obra externa, o que imediatamente tira o seu foco por alguns instantes. Você processa e entende a piada, e depois volta para a imersão. É comum nós vermos 2 abordagens distintas. A primeira seria parodiar o tempo inteiro, então basicamente seria piadas sem parar. Um exemplo disso seria o anime escolar de Shingeki no Kyojin. E o outro seria o que One Punch faz. A comédia tem uma forte presença em quase tudo, mas sempre tem aqueles momentos curtos que são levados a sério. Ao meu ver, Medaka Box fez algo diferente. Ele faz de conta que os acontecimentos são sérios, para no momento em que você abaixar a guarda, ele te dá um tapa e te lembra que tudo é uma paródia, quebrando a imersão. E o pior é que, ao meu ver, interpretando as falas de alguns personagens, eu chego à conclusão que era tudo proposital. O autor realmente quer te deixar irritado, porque ele te induz a pensar que o humor foi deixado de lado e agora vai vir cenas minimamente sérias. Só que isso não acontece. Cedo ou tarde, ele vai esfregar na sua cara alguma piada, o que automaticamente não te permite em absolutamente nenhum momento levar a obra a sério. Então, você foi avisado. Se você quer consumir essa obra, você precisa ter essas coisas em mente. O anime inicialmente vai ser uma comédia escolar. Migra para shounen de porrada, e caso você continue a história no mangá, já que o anime não adapta tudo, então você verá o porquê eu digo que a obra se trata de uma paródia. Quanto aos personagens, Medaka vai ter uma quantidade até que alta, mas infelizmente os que eu mais gostava ou tinha interesse acabam não tendo tanta atenção quanto eu acho que deviam. Mas como esses personagens aparecem somente um pouco mais à frente, aqui eu citarei apenas 3 e mais um extra que eu simplesmente não poderia deixar de falar. Começando pelo Zenkichi, ele é o protagonista da história. Assim como eu disse antes, ele tem todo aquele problema com a Medaka, onde ele não consegue dizer não para ela, e acaba sendo arrastado para inúmeras confusões. Apenas com base nisso, nós vemos o quanto ele ainda é imaturo emocionalmente, mas ele vai evoluindo conforme a história progride. Zenkichi é alguém bem calmo e na maioria das vezes é até bem sensato, sempre prestativo e com boas habilidades de combate, além de manter a todo custo seu objetivo de proteger a Medaka.
Observar a interação entre eles me lembra bastante a relação entre o Kyon e a Suzumiya de Suzumiya Haruhi no Yutsu. Aquele cara calmo, muitas das vezes aparentando estar de saco cheio, enquanto tem uma garota energética por perto que sempre arrasta ele para as suas maluquices. Já a Medaka é a segunda protagonista, naquele esquema que vocês já sabem, assim como em Mirai Nikki, Betum, Akame ga Kill. Apesar do garoto ser o protagonista, sempre tem aquela garota que basicamente está do lado dele o tempo inteiro. Às vezes é até difícil descrever a Medaka. Vocês podem até não saber, já que Medaka Box está longe de ser uma das obras mais populares da Shonen Jump, mas eu lhes garanto, Medaka é provavelmente uma das personagens mais fortes já criada, simplesmente porque ela tem o poder do protagonismo nas mãos. E isso não é uma piada minha, coisas como essas são praticamente ditas no mangá. De maneira geral, eu acho que Medaka tem mais pontos positivos do que negativos. Ela acaba sendo bem marcante e única na obra, é uma personagem bem excêntrica, então definitivamente ela chama atenção na obra. Devido ao seu alto astral e humor, ela também é uma das grandes responsáveis pelo clima cômico da obra, que vem justamente das suas atitudes e falas imprevisíveis, o que acaba contrastando com o Zenkichi, sempre calmo e sério. Por outro lado, se há uma coisa que podem criticar na Medaka, e tem total razão quem diz isso, é na parte das batalhas. Medaka entra naquela categoria de personagens que já são fortes desde o início, e vão ficando cada vez mais fortes com o decorrer da história. Só que não é como se fosse em um nível normal. Medaka é muito forte de maneira roubada. Não é como se ela precisasse passar pelo famoso arco do treinamento ou derrotar vários vilões. Nada disso. Ela já é forte. Muito forte. Desde sempre. O que acaba quebrando o padrão de vários shounen. Por outro lado, muitos acabam vendo isso como sendo algo sem graça. Afinal, uma das características marcantes de obras shounen são suas batalhas, sempre levando o protagonista ao limite, evoluindo cada vez mais a cada luta. Com a Medaka, não vai ter nada disso. Por ser desbalanceada, ela simplesmente ganha todas as lutas. Ela sempre vai tirar aquele poder do nada e vencer seus oponentes. Ela é a personificação do protagonismo exagerado. Isso é feito de maneira proposital. Então sim, mesmo para o amante de shounen de batalha, Medaka pode acabar te decepcionando. Eu sempre vou te lembrar que é uma paródia. Isso é o que determina se você vai gostar ou não da obra. Se você começar a ter exigências lógicas, você vai odiar tudo. Mas de maneira geral, eu gosto dela. É divertida e marcante. Outra personagem relevante é a Hansode Shiranui, uma amiga do Zenkichi e uma das mais importantes da obra. Mas seus segredos só serão revelados lá no final. Shiranui é basicamente o alívio cômico em uma obra a qual o humor já tem uma forte presença. Sempre quando ela aparece é para te fazer rir. Shiranui tira sarro de todo mundo e é o perfeito exemplo da frase "Quem precisa de inimigos quando já se tem amigos assim?". E por último, e não menos importante, um personagem que infelizmente só vai aparecer no final do anime, Misogi Kumagawa. Senhoras e senhores, nós estamos diante de um verdadeiro coadjuvante de ouro. Kumagawa é disparado o melhor personagem da obra inteira. Ele literalmente carrega Medaka Box nas costas usando os pesos do Rock Lee. É realmente uma pena que justamente no momento em que ele é introduzido na história é que o anime acaba. O arco de introdução do Kumagawa foi para mim o ápice da obra. Os melhores capítulos estão lá. Ele e a Medaka são os personagens mais excêntricos da obra, mas o Kumagawa é o melhor, ocupando ali a posição de vilão e anti-herói ao mesmo tempo. A personalidade dele é genial, é o famoso personagem que você ama odiar, um baita dissimulado que se faz de inocente e finge ser um anjo, mas no momento em que ele tira a máscara e passa a ser quem realmente é, que o show começa. Felizmente, o Kumagawa é o personagem melhor aproveitado e com mais aparições se não contar com Zenkichi e Medaka. Os personagens que eu gostava podem até ter perdido espaço com o avanço da história, mas pelo menos o Kumagawa permanece até o fim. O tamanho do mangá me surpreendeu. Quando eu vi que era da Shonen Jump, eu logo pensei que era mais uma daquelas obras com pouco texto e que tu lê cada capítulo em 2 minutos. Quebrei a cara.
Medaka Box é um mangá que tem bastante texto em cada página, então ele não é muito rápido de se ler. Duração média a longa seria o tempo que eu estimo para ler a obra completa. O traço dele eu não vejo nada demais, é uma qualidade padrão e aceitável. Eu particularmente gostei. A única coisa que me desagradou é o visual de certos coadjuvantes de segundo escalão. Ao meu ver, com exceção dos principais, o Akira desenha personagens que têm características muito próximas uma das outras. O que me deu uma sensação de personagem reciclado. É como se um novo personagem fosse idêntico a outro que já existe. Mas isso foi só uma vez ou outra. Só uma coisa que achei curiosa é que assim, o traço do anime e mangá são praticamente idênticos. Pra gente que lê mangás e assiste animes, a gente sabe que nem sempre os traços são os mesmos. Quando o mangá inicia, às vezes o autor ainda está desenvolvendo seu traço, então quando chega o anime, a equipe mantém o mesmo visual, mas dá aquela refinada que faz toda a diferença. Em Medaka Box, eu não senti isso. Ao meu ver, o anime não passou por esse retoque, manteve o mesmo do mangá, o que talvez indique que a equipe considerou que o traço do Akira já estava excelente, e sinceramente, realmente estava, tanto que se manteve praticamente igual em relação ao início. Pode até não ser nada que enche os olhos, mas é bonito e aceitável. E já adentrando no anime, é aquilo que eu sempre falo. Fizeram o dever de casa. Ele tem 2 temporadas, cada uma com 12 episódios. Eles conseguiram adaptar 55 capítulos, o que dá uma média de um pouco mais de 2 capítulos por episódio, que é um ritmo que eu considero normal. O visual segue o traço do mangá, mas admito que uma das coisas que mais me agrada é olhar esse visual e me remeter a Gurren Lagann. Então eu sou suspeito para falar já que gosto tanto dessa obra, mas aí não é nenhuma surpresa já que foi a Gainax que animou ambos, é normal ter semelhanças. Mas fora isso, o principal acerto na adaptação é a sua fidelidade. A única diferença que notei foi eles terem invertido a ordem de um capítulo, mas foi irrelevante e não comprometeu nada, então podem ficar tranquilos. Tudo o que você viu no anime é fiel ao mangá, então caso queira continuar a história, você não precisa olhar todo o mangá desde o início. Pode continuar no capítulo 56 que você não estará perdendo nada. Quanto aos problemas da obra, é aqui que entra a parte mais complicada de se explicar. Porque, por exemplo, se você considerar que por se tratar de uma paródia, tudo vale, então não tem o que criticar. Porque você vai reclamar de uma coisa, mas cara, não é para ser levado a sério. Por outro lado, se você acha que nem tudo pode ser justificado por ser uma paródia, aí com certeza você vai ver muitos problemas na obra, como alguns que já citei até aqui. É até mesmo por isso que eu acho bem difícil comentar sobre a história. Se a gente levar em conta que é uma paródia, nem faz sentido fazer quaisquer exigências. Enquanto eu lia Medaka Box, toda vez que um arco se encerrava, eu tinha a forte sensação de que o que ocorria a seguir era desconexo com o arco anterior, como se faltasse uma certa continuidade. Não sei se apenas eu tive essa sensação, então é por isso que eu falo. Não se importe realmente com o enredo de Medaka Box. Tem grandes chances de você se incomodar com muitas coisas. Fora acontecimentos que até hoje eu me questiono por que existiram, como o arco seguinte à aparição do Kumagawa. Quando eu olho para a obra como um todo, aquilo não fez diferença alguma para o enredo, e por aí vai. Medaka Box conseguiu me fazer ter um sentimento inédito enquanto eu lia. Eu nunca senti isso antes, que é a sensação de estar sendo tapeado pelo próprio autor. Naquele exemplo que dei onde existe uma balança entre o humor e a seriedade, eu sentia que sempre quando a balança parecia tender para a seriedade, ele do nada jogava uma tonelada no humor e te fazia deixar de levar a sério o que estava acontecendo, o que te deixa irritado. Só que esse é o ponto, não é como se fosse mal feito ou ele introduziu na hora errada. Ao meu ver, era justamente esse o propósito, irritar o leitor. Ele sabia o que estava fazendo, e é isso que me incomodava, por sentir que ele estava me tapeando. E foi justamente por isso que eu cheguei à conclusão que Medaka Box é uma obra de nicho do nicho.
Medaka é voltada para quem quer uma obra de comédia, mas não é uma comédia genérica. É um tipo específico de humor que somente agrada um certo público. Fora que certas piadas só são entendidas se você consome obras voltadas para o público shounen, e principalmente tem um leve conhecimento das obras da Shonen Jump, porque elas vão ser citadas. Se quer seriedade, esquece. Se você tentar levar a sério as informações que a obra traz, você vai abandonar rapidamente. Você precisa entender que o humor sempre vai estar presente, tanto das situações inusitadas dos personagens, quanto um humor mais ácido. Medaka Box definitivamente não é uma obra politicamente correta, o que ganha pontos comigo. Eu gosto de comédia e humor negro, então certamente esse clima, junto de personagens como o Kumagawa, foram para mim os seus pontos fortes. Aquela coisa de ajudar os alunos dura somente nos primeiros episódios, então se você estava assistindo porque gostou daquele clima, esquece, ele nunca mais vai voltar. Para aqueles que gostam das características marcantes de shounen, como eu, tendem a se decepcionar. É como falei, não esperem treinamento ou evolução na Medaka. Lutas realmente vão ter do início ao fim, mas está longe de ser aquilo que estamos acostumados. Independente da qualidade de Medaka Box, eu iria ler até o final, pois eu nunca dropo um mangá ou anime. Eu sempre vou acompanhar até o final para tirar minhas conclusões, mas eu tenho certeza, se eu fosse o tipo de pessoa que dropa de algo quando está desinteressante, certamente eu droparia Medaka Box, porque principalmente um pouco depois da metade, eu já estava querendo que o mangá acabasse. O que realmente carrega a obra é o seu humor e o Kumagawa. Eu tenho minhas dúvidas se é possível fazer uma paródia onde que você finge que está criando cenas sérias para no final tu revelar que não está e tudo é uma piada. Às vezes acho que realmente precisa existir uma balança, igual existe em One Punch Man. Se você quer uma paródia de shounen totalmente cômica e já está acostumado com as bizarrices do escritor de Monogatari, então provavelmente você gostará de Medaka Box. Se gostou desse vídeo, não perca o próximo onde eu comento sobre o final do mangá. Então, caso você tenha interesse, se inscreva no canal para não perder. Agradeço a todos que assistiram até aqui.